Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer a aula de exercícios de gráficos e tabelas. Bem, como eu falei, é uma coisa que sempre cai, mas geralmente ela não cai sozinha, né? Então, a primeira que eu trouxe para vocês é um gráfico que ele pede para a gente analisar o que está acontecendo nele, né? Então, ele fala o seguinte: para garantir segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam dispositivos em seus carros que alertam quando uma certa velocidade máxima, V máximo, pré-programada pelo usuário, de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, é ultrapassada. O gráfico exibido pelo dispositivo no painel do carro após o final de uma viagem fornece a velocidade quilômetros por hora do carro em função do tempo hora. E aí, de acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem. Então, pessoal, é o seguinte, aqui a gente precisa ficar de olho. Lembra que eu falei que ele dá para a gente a informação do eixo vertical e do eixo horizontal. O eixo vertical é a velocidade em quilômetros por hora. E nesse eixo, ele marca quem é a velocidade máxima. Então, aqui, essa linha aqui está indicando para a gente qual é a velocidade máxima. Então, eu vou fazer um xizinho aqui de quais os pontos que ele chegou perto da velocidade máxima. Então, eu vou chamar aqui 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. E ele fala para a gente que o sinal, ele é feito, né, o sinal sonoro, é quando você passa da velocidade máxima e começa a andar numa velocidade maior do que o limite. Então, aqui, por exemplo, o 1, ele ultrapassa. Então, ele chega aqui faz o primeiro sinal. Então, aqui é a primeira vez que o alarme é disparado. No 2, ele está saindo, então você não tem nenhum sinal sonoro. No 3, ele chega na velocidade limite, mas não ultrapassa, então não é emitido nenhum sinal sonoro. No 4, ultrapassa, então eu tenho aqui o segundo sinal sonoro soando. E no 5, ele está reduzindo a velocidade até que ele para. Então, nesse caso, eu tive 1 e 2 vezes que o dispositivo alertou o motorista. Então, por isso, a resposta vai ser a letra B. Tudo bem, pessoal? E aí, agora, eu trouxe para vocês uma questão de tabela, tá? E o que isso quer dizer pra gente? Ele fala pra gente que em 2012, aqui no Brasil, algumas fundações se reuniram e eles estão vendo qual é o índice de desenvolvimento humano global e aí calcula o índice de desenvolvimento humano municipal de 5.565 municípios brasileiros com base nos censos demográficos de 2010, demográfico. E aí ele traz pra gente, né, ele fala, o Enem gosta de falar isso, né, ele fala, e aí depois ele fala o seguinte: no quadro são apresentados os dados dos 5 cidades brasileiras. E aí ele coloca São Caetano do Sul, Águas de São Pedro, Florianópolis, Balneário Camboriú e Vitória. E ele fala que existe uma ONG que ela decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que deve ter a menor média aritmética do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal das 3 últimas décadas entre as 5 cidades analisadas. Então, com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG. Então, como eu falei, a gente precisa ficar de olho. Primeiro, o que cada coluna está falando. Então, a primeira coluna diz para a gente qual é o município. E depois vão fazendo o IDHM de 1990, 2000 e 2010. Ele quer saber quem aqui teve a menor média aritmética. Então, eu vou fazer uma média entre essas cidades. Então, se eu colocar aqui São Caetano, vou colocar azul. São Caetano do Sul eu preciso pegar os dados, né, que eles têm
Então, ele tem 0,77 mais 0,77 mais 0,92. Isso tudo dividido por 3. Eu tenho que a soma desses dados vai dar 2,46 dividido por 3. Então, eu tenho que a média vai ser 0,82. Aí, a gente vai fazendo isso para todos eles, né? Então, eu tenho que as águas de São Pedro, vou colocar aqui, águas de São Pedro, ele tem a soma, né? De novo, eu vou somar todo mundo, 0,67, 0,76, mais 0,85. Então, tudo isso dividido por 3. Então, eu tenho que a soma disso tudo vai ser 2,28, tudo dividido por 3, que é igual a 0,76. Aí, próximo, eu vou calcular agora de Florianópolis. Então, eu tenho que vai ser 0,65 mais 0,80 mais 0,80. Isso tudo dividido por 3. Se eu somar tudo, eu tenho que isso daqui vai ser 2,25 dividido por 3. Isso daqui é igual a 0,75. Balneário Camboriú, então, vai ser a soma 0,79 mais 0,79 mais 0,79. Tudo dividido por 3. Isso daqui vai dar, né, é meio que, se a gente olhar, né, como todos os dados são iguais, a média vai dar tudo, né? Mas somando tudo vai dar 2,37 dividido por 3, que é igual a 0,79, né? Eu somei 3 números iguais e dividi por 3. E aí eu tenho, por fim, Vitória, que eu somando todo mundo, 0,73 mais 0,78 mais 0,77. Tudo isso dividido por 3. Então, eu tenho que Vitória vai ser 2,28 dividido por 3. Isso daqui vai ser igual a 0,76. Ele quer quem tem a menor média aritmética, né? Então, com isso, olha, se eu olhar para todo mundo, eu tenho que a menor vai ser Florianópolis. E, por isso, a resposta vai ser a letra A. O que a gente precisa estar de olho aqui, pessoal, é que, reparem que eu somei tudo, dividi por 3, peguei todos os dados da tabela, só que todo mundo é dividido por 3. Então, assim, se eu vou dividir todo mundo por 3, eu posso olhar para o valor total só. Porque todo mundo depois vai ser dividido por 3. É como se eu pegar e colocar 10, 20, 30 e pegar todo mundo e dividir por 3, vai continuar a mesma ordem. 10 dividido por 3 vai ser menor do que 20 dividido por 3, que vai estar no meio. 30 dividido por 3, 10, né, que vai estar no final. Então, essa ordem, ela consegue ser mantida. Então, se eu olhar, repara aqui, olha, São Caetano do Sul, 2,46 a soma de todos eles. Águas de São Pedro, 2,28. Florianópolis, 2,25. Balneário Camboriú, 2,37. Vitória, a soma é igual a 2,28. Então, de fato, Florianópolis tem a menor soma e vai ter a menor média. Então, isso acaba facilitando as nossas contas no final, quando a gente tem sempre o mesmo valor dividindo todos eles. Beleza? Por fim, eu trouxe para vocês outra questão de gráfico, que é bem parecida com aquela questão inicial, que fala o seguinte: de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o limite de ruído suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior a este valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão disso, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam esse valor, é disparado um alarme sonoro, indicando que os funcionários devem colocar a proteção nos ouvidos.
O gráfico, ele fornece a intensidade sonora registrada no último turno do trabalho dessa fábrica. Nele, a variável T indica o tempo medido em horas e I indica a intensidade sonora medida em decibéis. E aí tem aqui o gráfico, né? Então, ele, de novo, ele coloca qual é o valor medido, 65, que é o limite que existe, né? Depois disso, você precisa colocar, né? Plugar o que ele fala que é para tampar os ouvidos e não a proteção, né? Para que esses não tenham problemas, né, de audição. E aí, ele fala pra gente que o máximo que daquele dia foi 95, só que essa informação não é tão relevante, porque o alarme, ele soa toda vez que passa do limite, que é 65. Então, ele pergunta pra gente, de acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção de ouvidos no último turno de trabalho. Então, olha, toda vez que ultrapassou, chegou em 65, apitou. Então, olha, aqui vai apitar uma vez, né? Enquanto eu estiver alto, vai estar lá depois provavelmente deve ter algum sistema para te retirar. Então, eu coloquei uma vez e aí continuou. Aqui ele chegou no limite, mas não ultrapassou. Então, não liga. Aqui, ligou uma vez, caiu. Tirei. Ligou outra vez, porque chegou de novo no limite. Ultrapassou o limite. Então, eu tenho 1, 2, 3. Por isso, a resposta vai ser a letra D. Porque eu tenho 3 vezes sendo passado do limite do suportável, né? Do ruído suportável. Beleza, gente? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.